Cartel de Sinaloa. Ninguém sabe que você trabalha para Sinaloa. Nem seus vizinhos, nem sua família extensa, nem as pessoas com quem você cresceu. Você tem uma história de cobertura e a contou tantas vezes que quase parece verdadeira. Você tem uma pequena empresa de transporte. Você disse isso com tanta frequência que às vezes esquece que não é real. Alguém te observou por meses antes de qualquer pessoa dizer uma palavra para você. Você não notou. É por isso que eles se aproximaram de você. O processo de verificação é invisível porque a organização sobreviveu 40 anos, tornando tudo invisível. No seu auge, de 40% a 60% de todas as drogas que entravam nos Estados Unidos passavam pela infraestrutura de Sinaloa. Túneis sob a fronteira com sistemas ferroviários, dutos de ventilação e carrinhos elétricos que movem o produto 24 horas por dia. Caminhões com compartimentos hidráulicos soldados no chassi, transportando 500 quilos de uma vez por postos de controle que os deixam passar. Embarcações em forma de submarino navegando a 30 pés abaixo da superfície do Pacífico, sem registro e sem bandeira. Você não vê a maior parte disso, você vê a sua parte. Sua parte é suficiente para entender do que você faz parte. O Triângulo Dourado cultiva papoula desde os anos 1940, muito antes de alguém chamá-lo de cartel, muito antes de a DEA existir para nomeá-lo como ameaça. Esta organização é mais antiga do que a maioria dos governos que tentam desmantelá-la. Isso não é uma coisa pequena para entender. Seu pai ganhava 800 pesos por semana dirigindo um caminhão de entregas. Você ganha isso antes do meio-dia em um dia lento. Você não pensa nisso com frequência. Quando pensa, guarda rápido. O briefing da missão desta noite tem 3 frases. Localização do produto. Destino, cronograma. Sem nomes. Sem quantidades discutidas em voz alta. O homem sentado na sua frente controla mais infraestrutura logística do que a maioria das empresas de transporte legítimas. Ele está usando uma Polo. Nunca levantou a voz em uma reunião. 3 pessoas que testaram essa suposição não estão disponíveis para comentar. Você dirige a rota. Você passa pelo posto de controle. O oficial de plantão olha para suas placas, olha para seu rosto, volta ao seu telefone. Você continua dirigindo. 2 horas depois você entra em um armazém no lado sul da cidade. Um homem que você nunca viu antes pega as chaves. Ele não diz obrigado. Você não espera que diga. Um envelope está no seu casaco antes de você chegar à porta. Ninguém saberá exatamente o que você moveu ou quanto. Sua mãe parou de fazer perguntas no dia em que você comprou uma casa para ela. Algumas coisas ela decidiu que não precisa entender. Esse é o ponto. Esse é o trabalho. CJNG. Você os ouve antes de vê-los. Comboio de caminhões blindados se movendo por uma rodovia de Jalisco ao meio-dia sem desacelerar para nada. Armas montadas no teto. Homens em equipamento tático completo. Eles não se escondem. Essa é a mensagem inteira. Cartel Jalisco. Nueva Generación foi fundado em 2010. Em 15 anos se tornou a organização criminosa de crescimento mais rápido no México, operando em todos os 32 estados e células em mais de 25 países. Um método aplicado sem variação. Força total até o território se submeter. Depois, controle total depois que o faz. A organização é liderada por El Mencho, ex-oficial da Polícia Federal, ex-afiliado de Sinaloa. Recompensa de $10 milhões da DEA sobre sua cabeça desde 2018. Você nunca o vê. Ninguém abaixo do 4º nível o vê. O que você vê são os resultados de suas decisões. Operadores rivais pendurados em pontes, com placas escritas em linguagem específica que qualquer um no negócio pode ler como um mapa. Drones carregando explosivos improvisados, lançados em quartéis militares à noite. Em 2015, o CJNG derrubou um helicóptero militar mexicano com um lançador de foguetes. À luz do dia, em câmera. Eles postaram o vídeo. Não foi um erro. Foi um comunicado de imprensa. A mensagem não era para o governo. Era para cada outra organização assistindo. Você tem 26 anos. O homem que te recrutou tem 31. E faz isso desde os 19. No CJNG, isso é experiência suficiente para comandar uma célula de 40 homens. Esta noite a missão é uma tomada de praça. 4 locais atingidos simultaneamente para que ninguém possa avisar os outros. Você se move às 3 da manhã. Sua equipe assume o ponto de entrada nordeste. Você ensaiou isso tantas vezes que suas mãos conhecem os movimentos antes do seu cérebro alcançar.
Você rompe o primeiro local em menos de 2 minutos. Os homens lá dentro fazem o cálculo rápido. Às 4 da manhã, todos os 4 locais estão garantidos. Ao amanhecer, a praça tem nova administração. Você dirige de volta por ruas que parecem exatamente iguais a 6 horas atrás. A cidade não sabe que algo mudou. 2 dos homens que treinaram ao seu lado no mês passado não chegaram a esta operação. Você não pergunta o que aconteceu. A organização não explica. Substitui. Em algum lugar acima de você, 4 níveis acima, alguém tomou uma decisão esta noite que terminou com você parado naquele prédio. Você nunca saberá o nome dele. Ele nunca saberá o seu. Então você passa para o próximo. Losetas. Você não parece o que as pessoas esperam. Esse é o ponto. 11 anos no exército mexicano antes de alguém se aproximar de você em uma base em Tamaulipas e explicar a transição. A diferença de salário tornou a conversa curta. Sua mãe ainda acha que você trabalha em segurança privada. Você deixa ela pensar isso. É próximo o suficiente e é mais fácil para ambos. Losetas foram fundados em 1997 por 31 desertores do GAF, o Grupo Aeromóvel de Forças Especiais do Exército Mexicano. Alguns deles se treinaram em Fort Bragg. Foram contratados como executores pelo Cartel do Golfo. Em uma década, o tomaram. Introduziram algo que o tráfico de drogas mexicano nunca vira em escala. Disciplina militar aplicada à logística criminal. Assaltos coordenados usando movimentos de flanqueamento e fogo de supressão. Comunicações criptografadas com frequências rotativas. Postos de controle em rodovias que funcionam exatamente como postos de controle militares, porque as pessoas que os operam passaram anos em postos de controle militares. Também introduziram tortura sistemática como comunicação. Um corpo deixado em uma posição específica, em um local específico, carrega uma mensagem que viaja mais rápido do que qualquer telefonema e não pode ser interceptada. Os Zetas não inventaram a violência dos cartéis. Profissionalizaram ela. Você está em uma casa segura em Nuevo Laredo. A casa parece igual a qualquer outra casa da rua. Lá dentro, rádios criptografados e um cache de armas, um quadro branco com um mapa de rota que será apagado antes do amanhecer. O homem ao seu lado era agente da Polícia Federal há 2 anos. O homem ao lado dele estudava engenharia antes de alguém recrutá-lo em uma rodoviária em Monterrey. O resultado é uma estrutura onde as pessoas que dão ordens entendem exatamente como as pessoas que tentam pará-los pensam. Quais postos de controle podem ser comprometidos? Quais rotas de patrulha têm lacunas? Quais frequências o exército monitora? Esse é o tipo de conhecimento mais perigoso neste negócio. O briefing dura 20 minutos. O alvo é um operador rival que tem movido produto por um corredor que pertence à sua célula. Você conhece sua rota. Você conhece seu cronograma. Vocês estão observando há 6 dias. E esta noite vocês se movem. A operação leva 11 minutos. Você está de volta na casa segura antes da meia-noite. O quadro branco é apagado. Os rádios vão para uma bolsa que sai em um veículo diferente. Você opera em uma célula de 8. Você conhece sua célula. Você conhece seu território. Você não sabe nada acima do seu nível. A célula a 2 distritos de distância foi presa na semana passada. Nenhum deles conseguiu entregar nada acima do seu próprio nível. Aquela célula acabou. A organização continua sem perder uma única remessa. Você pensou no que acontece se sua célula for a próxima. Você pensou nisso e guardou. Pensar nisso não muda nada. Só te deixa mais lento. Cartel do Golfo. Você está aqui há mais tempo do que qualquer um. O Cartel do Golfo é a organização de tráfico mais antiga do México. Fundada nos anos 1930 por um contrabandista que entendeu cedo que a fronteira EU-México era um negócio sem teto. Quando Osiel Cárdenas Guillén assumiu o controle em 1999, ele gerava um estimado de 10 bilhões de dólares por ano e controlava todo o corredor da costa do Golfo de Tamaulipas ao Texas. Então, Osiel tomou a decisão que mudou tudo. Ele recrutou os 31 soldados do GAF que se tornaram Losetas. Os contratou para protegê-lo. Por 8 anos funcionou. Então, os Zetas decidiram que não precisavam mais do Cartel do Golfo e a guerra começou. Entre 2010 e 2012, essa guerra matou mais de 1.000 pessoas só em Tamaulipas. Cidades inteiras esvaziaram. Rodovias intransitáveis depois do anoitecer.
O 10.000 militares mexicanos implantados no estado. As mortes continuaram mesmo assim. Seu tio dirigiu por essa rodovia por 12 anos sem problema. Então a guerra começou e ele a dirigiu mais uma vez. Você tinha 16 anos quando encontraram o caminhão. Você não dirige essa rodovia sem verificar a rota 2 vezes e manter um segundo telefone na sua bota esquerda e um número memorizado que você liga apenas se tudo o mais já deu errado. Esta noite a travessia é às 2 da manhã. Você fez isso 40 vezes. Você sabe qual faixa, qual oficial, qual sinal significa livre e qual significa abortar. O caminhão passa. Você observa de 200 metros atrás, sem luzes, sem rádio. O caminhão desaparece do outro lado. Você espera 20 minutos. Então você faz a ligação. Uma palavra. Feito. O Cartel do Golfo sobreviveu por causa de algo que nenhuma outra organização nessa lista tem. Relacionamentos políticos tão profundos dentro de Tamaulipas que removê-los exigiria desmantelar completamente o governo estadual. Prefeitos, chefes de polícia, juízes. Construídos ao longo de 80 anos, um envelope de cada vez. O poder desaparece. A história fica. A organização que construiu a ala de execução mais perigosa na história dos cartéis perdeu o controle sobre ela. Você não tomou essa decisão em 1999. Você vive dentro dela mesmo assim. Todo dia. Em cada travessia. O posto de fronteira no fim dessa rodovia movimenta 300 milhões de dólares em produto por ano. Você mantém a rota. Ou não mantém. La Família Michoacana. O homem que fundou esta organização distribuía Bíblias. Nazário Moreno Gonzalez escreveu seus próprios textos religiosos e os distribuiu para seus homens junto com suas armas e suas ordens. Ele construiu estradas onde o governo não tinha. Ele pagou por quinceañeras em vilarejos onde as famílias não podiam pagar. Ele apareceu depois de enchentes com comida. Em 2010, ele enviou ao governo federal mexicano um aviso escrito de que a organização estava se dissolvendo voluntariamente e pediu apenas para ser deixada em paz. O governo não respondeu. La Família continuou. Você vai às reuniões toda quinta-feira às 7 da tarde. Você lê os textos antes de cada uma. Tá? As reuniões não são opcionais e os textos não são metáforas. 2 homens que faltaram às reuniões sem uma explicação aceitável não estavam na seguinte. O homem que lidera sua célula fala sobre proteção e comunidade com o mesmo tom que um pastor usa na manhã de domingo. A metanfetamina que sua célula produz usando precursores químicos enviados diretamente da China e da Índia chega a 40 estados americanos por uma rede de distribuição construída ao longo de 18 anos. Ambas as coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Você parou de achar isso estranho depois do primeiro ano. Esta noite, sua célula entrega produto a um ponto de distribuição 60 quilômetros a leste. Você sai às 22 horas. Você chega às 23 horas e 40 minutos. A troca leva 4 minutos. A outra parte não fala. Você não fala. E 2 veículos em um estacionamento escuro e então ambos desaparecidos em direções opostas. Na volta, você passa pela estrada que a organização construiu no vilarejo da sua avó. A estrada que o governo prometeu por 20 anos e colocou em cada cartaz de campanha e nunca entregou uma vez sequer. A organização a construiu em 4 meses. Você passa por ela toda vez que faz essa rota. Você sempre nota. Seu irmão mais novo te perguntou uma vez como você dorme à noite. Você não respondeu. Ele não perguntou de novo. La Família se fragmentou em 2011 em Los Caballeros Templários, que se fragmentou ainda mais. A ideologia sobreviveu a cada divisão. Cada nova organização que surgiu manteve a linguagem comunitária, o enquadramento religioso, a ideia de que o que eles fazem é proteção em vez de predação. A metanfetamina continuou se movendo através de tudo isso. Esta é a organização mais difícil de deixar nessa lista. Do medo você pode correr mais rápido. A fé te segue. 5 cartéis. 5 respostas diferentes para a mesma pergunta. Como você constrói algo que dure em um negócio onde nada deveria durar? Sinaloa o construiu através da invisibilidade. O CJNG através da força total. Os Zetas através da estrutura militar. O Golfo através da história. La Família através da fé. Nenhum deles resolveu o problema. Encontraram formas diferentes de adiá-lo. Em algum lugar agora mesmo, alguém que trabalhou para um desses 5 está formando algo novo.
Ele acredita que entende o erro que eles cometeram. Ele provavelmente está certo sobre o erro e errado sobre o resto.